Olá, meu nome é Diogo Santana, você está no podcast da Livraria Córdula. Já de antemão, peço a vocês que sigam o nosso canal, né? Compartilhem, né, as nossas publicações, curtam as nossas postagens, os nossos vídeos. É muito importante para nós, para divulgar o nosso trabalho, divulgar tudo que nós estamos fazendo, né, em prol da literatura, em prol do livro, em prol do incentivo à leitura, né? E hoje nós estamos aqui com um tema que para mim é apaixonante, que é justamente e importantíssimo. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre as pequenas livrarias, as livrarias itinerantes, a importância das pequenas livrarias, das livrarias itinerantes para o incentivo à leitura, para o incentivo à cultura literária, não só no bairro, mas também culturalmente, de uma forma geral, né? E para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, temos aqui duas pessoas que muito me agrada estar recebendo aqui, muito me agrada estar conversando, que é o Benjamin, da Livraria Lima Barreto, e a Betânia, da Gambiarra Livros. Betânia, só fala de... Poxa, um prazer enorme estar aqui. Agradeço muitíssimo o convite para esse bate-papo com pessoas que eu admiro muito profissionalmente, que eu tenho acompanhado o trabalho. E vai ser uma delícia esse bate-papo. Benjamin. É isso. Também estou muito honrado com o convite, né? Eu acompanho os vídeos da Córdula, estou acompanhando também o trabalho da Betânia, que é um trabalho de guerrilha fantástico. E pelo amor ao livro, né? Esse é o nosso principal foco, né? O livro, a divulgação. Exatamente, né? divulgação do livro. Bom, então para início de conversa, eu quero... Vamos começar justamente com a história, né, do processo de vocês. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho de como foi esse processo, tanto do início da Gambiarra quanto do início da Lima Barreto. Né? Quer começar, Betânia? Pode ser. Sim. A Gambiarra, ela surge em 2016, de uma maneira informal. Na realidade, ainda não era pensando exclusivamente no livro, era um coletivo entre amigas, que começou com a Tatiana Antunes e a Priscila Cunha. Nós fazíamos feiras e a ideia era sempre ressignificar o objeto. Então, era trabalhar com objetos de design, com roupas, com objetos diversos, sempre ainda nessa pegada ecológica, repensar, né? É o descarte que queremos? Não, como pensar esse objeto na vida de uma maneira geral. Na ocasião, a gente começou com as feiras. Posteriormente, se desfez essa parceria e aí, então, entra o livro, né? E aí a Gambiarra deixou de ser Gambiarra Arte para virar Gambiarra Livros. Isso segue com o livro usado até 2021, quando acontece uma virada, tem toda a questão da pandemia, e na ocasião eu tinha empregos formais dentro da área de livrarias e editoras, e surgiu, naquele momento, a oportunidade de abrir formalmente a Gambiarra Livros. Então, em 2021, começa esse trabalho, que aí se amplia, tanto continua o trabalho com o livro usado, mas se amplia para o livro novo, né? E o caminho que nós tivemos foi pensar o livro dentro de um espaço que naquele momento ainda estava muito cerceado, né? Como fazer? Não haviam os eventos literários, as livrarias ainda estavam num processo de abertura. Qual seria o caminho? Aí, nesse primeiro momento, pensei na venda via marketplace. O que se percebe nesse momento? Você, como pequeno livreiro, pequena livraria, você é engolido por esse mercado de marketplace. É inviável em relação às questões comerciais, a toda a movimentação que é necessária ser feita, enfim. E aí eu
pensei, bom, vou manter o marketplace dentro de uma condição saudável em alguns marketplaces. Na ocasião, eu já tinha a estante virtual e permaneci na estante. E comecei a pensar nas feiras livres. Não eram eventos de livro. Eram feiras onde as pessoas ainda se permitiam ir por serem espaços abertos e que ainda existia um receio, né, desse lugar fechado, desses ambientes. Então, surgiram algumas oportunidades, ainda meio incipientes, o movimento ainda era pequeno, mas aí eu resolvi arriscar. E foi assim que a Gambiarra se firmou nesse campo de feiras, eventos itinerantes. A gente ampliou um pouquinho para a venda para pequenos equipamentos culturais. Enfim, é uma vida guerreira, mas Sim. tem sido saborosa. É gostoso Bacana. fazer. É muito delicioso trabalhar com livro. Benjamin. O Lima, quem criou efetivamente a livraria foi minha companheira Sandra. Uhum. Ela precisou se aposentar por motivos de saúde. E nós tínhamos muitos livros em casa. Ela começou, eu vou vender isso aí, vou começar a vender. Então o Lima ele se inicia na estante virtual, praticamente. Tivemos uma experiência antes com a traça, mas não deu certo. Foi com a estante que a coisa começa. E a Sandra começou a vender seus próprios livros. Alguns meus até, mas aí a gente cedia. E ela viu que a coisa estava indo bem. Eu também comecei a me entusiasmar. Eu, nessa época, já estava na Travessa, já tinha anos e anos, então eu tinha uma certa experiência. E aí, nisso, ela começou a se entusiasmar. Fomos comprando livros usados, sempre com livro usado, comprando e revendendo. Quando o nosso filho Pedro, ele, que era livreiro também da Travessa, ele pede demissão e sai, não, vou ajudar minha mãe. E ele veio com uma visão nova, porque eu e Sandra somos apaixonados por livros, né? Então, quando você tem uma paixão, o comércio é um pouco mais complicado. Como Pedro não tem paixão nenhuma por livro, embora leia, mas não como objeto, ele deu uma dinâmica comercial à livraria. Então, foi a ideia da Sandra, inicial, com o meu entusiasmo, e a visão comercial do Pedro que solidificaram o Lima. Então, o Lima foi num crescente, abrimos uma pequena loja no Catete, do Catete abrimos uma casa na Tijuca, mas aí a gente sentiu uma necessidade maior de captação. Então, temos que ir para um bairro onde a vida intelectual é mais pulsante. E fomos parar em Ipanema, exatamente na loja onde iniciou a lendária Dazibal. Olha que bacana, né? Que legal. Sem a gente saber. Que legal. Sem a gente saber. A gente só soube quando a gente já tinha, quando a gente já estava negociando. E com a loja lá em Ipanema, eu comecei a ficar mais ligado ainda ao sebo. Então, eu cheguei para o pessoal da Travessa e confessei que eu estava muito mais atraído pelo Lima do que continuar na Travessa. Fizemos uma rescisão amigável, eu pedi demissão e isso foi 2 meses antes da pandemia. Olha só, para vocês verem. E aí vem a pandemia. E nós só éramos sebo. Na pandemia, como nós não compramos, nós paramos de comprar livro usado, né? Porque você não ia nas casas das pessoas mais. Nós tivemos que entrar no livro novo. E entramos no livro novo, sempre com o apoio da estante virtual, e a coisa foi indo. E lá, quando começou a pandemia a abrandar um pouco mais,
o público foi nos pedindo muitos livros infantis. E nós fomos vendo que havia, então, um canal interessante no mundo infantil que eu não conhecia, que eu conhecia muito pouco até, muito pouco do livro infantil. E através do público, a Sandra, sempre Sandra, que é a que tem a visão da coisa maravilhosa, falou, vamos criar um selo infantil. Legal. Criamos a Pequeno Benjamin sobre protesto. Benjamin. Não, tem que ser a Pequena Sandra. A Pequena Sandra que é o baiano. Não, porque o seu nome é bacana, está na moda. Seu nome agora está na moda. E fomos criar a Pequeno Benjamin. Então, hoje, no mesmo local, a gente tem o Sebo, a gente tem a Livraria de Novos de Literatura e a gente tem a Pequeno Benjamin dedicada ao público infantil. É em Ipanema. Perfeito. Bom, e, claro, isso tudo envolve o tema central da nossa conversa, que é o livro, né? Envolve as dinâmicas que hoje em dia essa relação entre a paixão e o negócio, né? Essa oscilação, né? Esse carrossel de emoções que é viver do livro com o livro, né? E eu queria saber de vocês, como é que vocês lidam com isso, com essa relação, né? Justamente por conta de tudo aquilo que a gente está a par, né? do mercado livreiro. Alguns dizem, o livro vai acabar. Outros dizem, não, ele vai se adaptar. Então, existem uma infinidade de polêmicas, né, atuais em relação a esse mercado, que a gente está o tempo todo ali envolvido, e não só envolvido comercialmente, mas também envolvido emocionalmente, né, por conta das paixões que isso nos afetam. E aí eu queria saber de vocês como vocês lidam com essa relação, né, entre a paixão e o negócio, né, como vocês equilibram, se é possível falar assim, né, essa equação, ou ela não equilibra, né? É interessante falar sobre isso, porque todo o tempo nós somos questionados, né, sobre a permanência do livro, se o livro vai morrer. E eu me lembro, há uns bons anos atrás, eu estava ainda trabalhando em livraria, estava trabalhando na Travessa, quando surgiu a coisa do vai ser ampliado o e-book, o audiolivro, o livro vai morrer, as livrarias vão morrer. Era uma discussão assim estranha, incômoda até, né, para a gente que gosta do livro físico, de lidar com aquele objeto tão especial, enfim. E o que eu percebo com o passar dos anos, que eu percebi com o passar dos anos, é que existem diferentes formas de ler. Existem mídias distintas, mas o livro está aí, o livro físico, o livro em papel, ele está aí, né? E é impressionante, é emocionante, por exemplo, quando você vê grandes eventos sendo organizados em torno do livro físico, né? As bienais, a Primavera aqui no Rio de Janeiro, os grandes eventos. Recentemente tivemos alguns lançamentos, alguns pré-lançamentos muito aguardados, né? As pessoas respirando essa ansiedade da chegada daquele objeto especial. Então, eu acredito muito no livro, em todas as suas plataformas, em todas as possibilidades, e acredito muito no livro físico. Eu sou uma apaixonada pelo livro físico. É difícil você trabalhar com livro e não ser leitor. Acontece? Acontece, né? Você encontra essa pessoa que trabalha com um objeto como seria um objeto qualquer. Mas é mais difícil. Eu acho que quando você é apaixonado pelo livro, quando você é leitor, a tua relação com esse objeto especial é muito diferente. Eu acredito muito no livro físico ainda. Benjamin. O livro físico ele é fundamental. Eu não me esqueço de um exemplo que a gente teve anos atrás, acho que foi com a Amazon, em que eles, ainda estava aquele e-book, né, aquela fama do e-book,
tinha aquele Paulo Coelho dizendo, olha, o último livro que vocês vão ler, aquelas loucuras todas. Neguinho adora isso, né? Neguinho adora novidade. Né? Ninguém adora, não imprensa, todo mundo compra qualquer novidade. E eu me lembro de um fato que foi uma coisa esclarecedora. A Amazon tinha vendido um tipo de edição de 1984, do Orwell. Olha o livro. Hein? E ela retirou dos e-books automaticamente, porque aquela edição ela não poderia vender. E o público reclamou, não, mas eu devolvi o dólar que você... Não. Então você vê o poder que um Estado, que uma empresa tem nessas plataformas virtuais. Então você não tem nada. Você não pertence a nada. Agora, enquanto o livro físico, não, você quer ter a sua biblioteca. Já pensou num governo autoritário? E não estamos longe, porque os fantasmas rondam a gente. Sim, é verdade. Entra um governo autoritário e diz o seguinte, ó, o 1984 agora é um livro proibido. E aí? Fahrenheit. Você vai ter o seu, Fahrenheit, e todos esses. Sim. Então, o livro físico é um produto de uma inteligência e é o único suporte realmente que você pode aprofundar, porque ali não há distração. A distração é a leitura, enquanto nos suportes eletrônicos você vai estar lendo o livro, você vai estar falando no WhatsApp, você vai estar jogando, você vai estar fazendo conta. Então você não tem a atenção que o livro físico dá. Né? Então eu vejo o livro físico ainda com longos anos pela frente e por ser talvez o principal suporte de transmissão da cultura. É uma coisa impressionante. Eu fico ali no Lima, às vezes são 40 metros quadrados, né, que eu tenho de loja lá. Eu sento, às vezes, a loja às vezes está vazia, né, aquele final de tarde. Eu fico, gente, eu tenho um mundo aqui. Nesses 40 metros, eu tenho o mundo aqui. Eu tenho literatura chinesa, literatura africana, literatura brasileira. Então, o mundo está aqui dentro. Eu fico arrepiado. Agora mesmo, porque é impressionante o poder do livro, né? Sim. É impressionante. Para isso é necessário ter o Pedro lá e falar, pagar a conta. Vamos vender. Tem livros que eu não vendo. Tem livros que eu mostro lá porque são belíssimos, mas eu não vendo. Já tive conversas com o cliente. Então por que você botou aqui? Porque eu acho ele lindo. Teve um fato até, que eu vou contar rapidamente. Nós tínhamos uma pequena edição de Júlio Verne, Maravilhas do Mar. Era de 1920 e pouco. Aquela edição linda, vermelha, bem a capa sensacional. E eu deixei na vitrine. E várias pessoas vieram, eu queria pagar. Não, isso aqui não está à venda. Tá. Aí chega um senhor, o Cérvulo, que eu depois vim conhecê-lo, pede para ver o livro, ele pega o livro e vê que na primeira folha tem uma dedicatória. E essa dedicatória era da escola que o pai dele tinha estudado, que ficava em Cascadura. Caramba. Arte e ciência, uma coisa interessante. Aí ele fica assim, puxa, meu pai estudou nessa escola. Fala, que bacana. Ele falou, quanto é o livro? Não, esse livro não está à venda. Ele sai, volta, poxa, eu gostei tanto daquele livro, eu posso saber o ano? Pode, pega o livro de novo. Ele vira a segunda folha, o livro era dedicado ao pai dele. Nossa, que legal. Cara, eu fiquei gelado, ele ficou gelado. Nossa. A única coisa que eu falei para ele, você está bem? Ele falou, o livro é teu. Não, mas eu quero... Não, esse livro é seu. Alguém até me falou, mas por que tu não cobrou até mais, porra? O cara ia pagar... Não, porque não é isso. Não é isso. Sim. O comércio, o principal do comércio são as relações humanas que você traça. Sim. O resultado vai ter lá, vai ter o dinheiro, você precisa vender. Não é que você vai dar livro, não, você precisa Sim. negociar, vender. Mas o principal são as relações humanas. Então, esse livrinho já criou uma amizade entre eu e Cérvulo que não vai se acabar. Porque ficamos emocionados, nós dois emocionados. E ele, isso foi no início do ano.
Aí ele, na semana passada, ele voltou lá para um podcast que falaram sobre essa história, que a Mega Fauna vai Uhum. gravar. Ele falou, eu ainda não abri o livro, Benjamin, não consegui ainda. Não falei com ninguém. Eu estou até hoje estupefato com aquilo. Nossa. É isso. É o poder Sim. Histórias do livro. incríveis do livro. Histórias incríveis. Histórias incríveis. Incríveis. E como nós estamos falando do livro, inevitavelmente também falamos da livraria, do espaço da livraria, dessa, por exemplo, a Betânia, que trabalha na Gambiarra, atendendo as pessoas lá na Feira do Lavradinho, né? Sim. Eu queria que você comentasse também um pouquinho como é a sua experiência, né? O Benjamin tocou justamente no assunto importantíssimo, que é justamente essa troca, né, humana, né, que o livro media, né? Proporciona. Além, né, do livro, claro, inevitavelmente nós estamos falando das relações que ele proporciona, como o Benjamin bem colocou. Sim. O que envolve essas relações, tanto no espaço físico da livraria, quanto também no espaço mais aberto, como o caso das feiras. Sim. Né? E aí eu queria saber de vocês como é essa relação, né? Como se dá essa troca, tanto no caso das feiras, quanto no caso da livraria física. É um processo encantador, assim, porque partindo da nossa história, né, início de pandemia e as pessoas ainda muito receosas, eu me lembro de ter montado, né, uma barraca, ainda sem saber direito como é que a coisa ia acontecer. E nesse período, queria fazer um agradecimento especial aqui a Machado e Companhia, que organizou o primeiro evento literário na Lavradio, que chama Lavradio Literário. Né? A Marta e o André são pessoas incríveis e propuseram essa iniciativa. Né? E foi assim que eu adentrei a Lavradio, na realidade. Então, quando eu chego com os livros, a primeira coisa que eu percebi era uma certa saudade desse contato físico com o livro e com o livreiro. As pessoas chegavam, né, imaginando, vamos dar um passeio na Lavradio, né, vamos ver o que a gente encontra, tem artesanato, tem barracas de bijuteria, e de repente se deparava com um livro. Isso era fantástico, porque, nossa, agora tem livros aqui, né, aquele fascínio. E aí, aquela troca, puxa, você tem esse livro aqui da Conceição Evaristo, por exemplo, que é uma autora que a gente vende muito, né? Nossa, eu estava procurando esse livro, como eu precisava dele. E aí você conta uma história sobre o livro, você conta uma história sobre aquilo que você leu, e aí, de repente, a partir daquela primeira conversa, às vezes você escuta coisas bem pessoais sobre a vida do outro, ou sobre as leituras que emocionaram. E isso eu acho que não tem preço, isso não é uma coisa palpável. Essa troca é uma troca fundamental, é uma troca que parte do livro, vai para o humano, do humano volta para o livro. Então, isso é fundamental. Né? E essa experiência, em 2022, o Gabriel entra para essa parceria. O Gabriel não era do livro, a gente trabalha juntos hoje. E ele tem um olhar mais pragmático para o livro, não é esse olhar emocional, né? Assim, e eu começo a vivenciar, junto com o Gabriel, que tem esse olhar mais pragmático, o que aquele leitor está desejando, o que ele quer. É óbvio que parte do princípio da nossa seleção de acervo pessoal, o que a gente acredita, o que a gente lê, o que a gente, quais são as discussões desse momento que são preponderantes, que são importantes. É óbvio que parte sempre disso, né? Sobre essa abertura democrática, por exemplo. Eu acho que um pouco da nossa história está sempre colocada nesse acervo. Imagino que o Benjamin também espelhe muito disso na livraria, né, no Lima, e quando você visita a Gambiarra, você vê isso também. Né? Então, e a gente vai aprendendo com o cliente. O que o cliente quer ler? O que o cliente tem curiosidade? O que o cliente quer? Né? Porque
nós como pequenos livreiros, pequenas livrarias, eu acho que a gente tem que estar atento tem que estar atento a essa relação também, porque o que marca o nosso acervo, a nossa relação com o cliente, não é preço. No nosso caso da Gambiarra, com certeza não é. Eu não tenho como competir, a gente não tem como competir com grandes livrarias, com grandes conglomerados da internet, não é possível isso. Então, existe algo a mais dessa relação que a gente quer fortalecer. É o que o cliente quer ler, o atendimento, o estar presente naquele atendimento. Você está 100% com aquela pessoa naquele momento. Então, eu tenho aprendido muito. São trocas. Já aconteceu em determinadas ocasiões do cliente vir procurar um livro e eu não ter, porque ainda não estabeleci uma relação comercial com aquela editora, por exemplo. Né? E ele voltar uma segunda vez. Legal. Ele não comprou o livro em outro lugar. Ele quer comprar ali. Legal. E a partir desse momento, peraí. Esse livro é importante para esse cliente. Ele pode ser importante para muitos clientes. E aí estabelecer uma relação comercial e buscar aquele livro e estar ali. Olha, estou com o teu livro aqui agora. E ele volta, e ele compra, e ele volta mais uma vez. Né? Então, eu acho que essa riqueza, isso não é só trabalho, isso não é só dinheiro, é alguma outra coisa que o livro nos proporciona e que a gente tem que estar aberto para vivenciar, né? Tem sido muito prazeroso trabalhar com livro, assim, eu quero continuar, só não sei para onde o livro está me levando ainda. Benjamin. Qualquer comércio, né, por mais que você tenha uma ideia do que você quer, você tem que negociar com o seu público. Não adianta. Eu sou um cara que procuro ser o mais democrático possível. Então, em Ipanema, você tem as linhas políticas todas, tanto as mais radicais de extrema-direita, como alguma de esquerda também. E aí você diz, eu não vou vender. Eu vendo, claro, porque eu sempre achei que o livreiro não é um padre, livreiro não é um mulá, livreiro não é um rabino, livreiro é o cara que faz uma amostra do mercado, mas não impõe o livro. O cliente é que vai saber. Ele quer uma opinião? Perfeito. Outro dia não. Na época que estava a eleição, foi um rapaz lá com uma típica postura bolsonarista. Quero saber o que você tem aqui. Aí eu senti que ele estava querendo se informar, né? Se informar das questões políticas para ele. E vendi a ele aquele Clássicos da Política do Francisco Verfort, sem falar que o Francisco Verfort tinha sido ministro do FHC, e ele levou tranquilo. A minha mulher estava falando, esse cara vai voltar aqui, vou te matar. Ele não voltou, não, ele deve ter lido o livro, porque é isso. O livreiro, eu sempre fico meio assim quando algum colega fala, eu não vendo esse tipo de livro aqui, eu acho isso, eu sempre achei isso um equívoco, mas de respeito à postura de cada um. E tanto é que o pequeno Benjamin nasceu dessa conversa com o cliente. Nós não tínhamos ideia de entrar para o mercado infantil. Foi o cliente que nos alertou, as famílias, e é um atendimento mais prazeroso ainda, porque às vezes vai uma avó e comenta lá, meu neto é autista, o que você tem? Meu filho está no desfraude, o que você tem? Meu filho está com as emoções meio assim. Então, isso é uma maravilha. O grande livreiro Aloísio, que era da Timbre, né, que fez uma fama enorme, que era um cara muito interessante, perguntaram a ele qual era o principal livro para se ler. Ele falou, é o infantil. É o livro infantil, porque é dali que começa. Não que você não possa ter uma paixão, mesmo não tendo na infância livros. Você pode, existem inúmeros exemplos, né? Mas você já tendo na sua infância a presença dos livros, a sua vida vai ser melhor. Sim. Não tenha dúvida.
Perfeito. Bom, falamos da nossa paixão pelo livro, né, das relações pessoais em volta do livro, falamos do livro enquanto objeto em si, falamos da questão do negócio, brevemente, da questão do negócio do livro, mas também envolve as políticas, né, do livro, né? Eu queria saber de vocês como vocês têm lidado, né, com aquilo que a gente ouve, por exemplo, o caso da Amazon, né, que tem engolido as livrarias. A gente já chegou no Instagram da Córdula, a gente já chegou a explicar como é que a Amazon está limando, né, todo esse processo que a gente está conversando aqui, né, e por que as livrarias físicas, o encontro pessoal com o livro, ele é fundamental nesse processo, né? E aí eu queria saber de vocês como vocês lidam com essa questão, porque é um paradoxo, né? O fato de que a Amazon, ao mesmo tempo que ela é um problema, a gente não pode também se deixar excluir dela para vender o livro, né? Então, isso é um grande dilema que a gente enfrenta dentro desse mercado, né? Entendendo o livro enquanto mercado. E aí eu queria saber de vocês como vocês lidam com essa situação da Amazon e, claro, por outro lado, em paralelo, nós estamos resistindo, né? Nós estamos indo ao encontro das pessoas na loja física, no espaço físico, na livraria física, ou também nas feiras, como um contraponto, né, a essa prerrogativa, né? É uma questão interessante para se falar, porque acho que no Brasil a gente ainda precisa avançar muito quanto às políticas do livro. Uhum. Tem uma discussão que eu acho que é muito importante, que é a questão do preço único, Uhum. que é importante ser debatida, discutida, que tem uma visão para o consumidor um pouco antipática. Ele não entende a necessidade do preço único, Uhum. porque é difícil entender todo o processo pelo qual o livro passa para chegar à mão do leitor. Né? Tem uma cadeia do livro, né? que ela está enfraquecida em diversos pontos. E, por outro lado, tem esses pequenos livreiros, essas pequenas iniciativas resistindo bravamente. E eu fico assim muito feliz de ver, por exemplo, pequenas livrarias surgindo, Uhum. né? Livreiros resistindo, livrarias infantis. Uhum. Gente, o quanto é difícil, né, você ter uma livraria especializada no Brasil. Sim. Porque a política do livro ela é massacrante. Para você conseguir manter um ponto físico, para você conseguir manter um funcionário, para você conseguir receber os livros, né? Então, se você pensa num grande conglomerado, você vê que essa briga é desigual. Uhum. Né? Agora, obviamente que a gente não pode fechar os olhos para a realidade, a gente tem que, frente ao que a gente vive, criando situações adaptativas para sobreviver. Né? Então, fazendo lançamentos na livraria, produzindo brindes, como a Gambiarra às vezes toma por iniciativa. No final do ano a gente produz brindes e faz kits, enfim, a gente vai criando alternativas. Mas ainda é preciso pensar toda essa cadeia do livro. Uhum. É preciso ter políticas voltadas para o livro. O livro ele é de suma importância. Então, por detrás desse suposto comércio, tem muito mais coisas envolvidas. Né? Agora, como sensibilizar, né, os políticos, o consumidor, até mesmo os parceiros. Ainda há pouco eu estava conversando informalmente com o Benjamin, que mesmo quem trabalha com livro, às vezes, não tem a consciência dessa parceria,
né, desse fortalecimento do meio livreiro. Uhum. Né? Algumas iniciativas parecem, num primeiro momento, por exemplo, descontos e coisas desse tipo, parece, num primeiro momento, uma iniciativa interessante de ser tocada, de ser feita, e que, se você for fazer uma avaliação mais ampla, ela só vem a prejudicar a médio e a longo prazo toda a cadeia livreira, né? Então, é isso. Estamos aí resistindo, né, todos nós, bravamente, e com iniciativas belíssimas. Eu estou muito feliz de ver as pequenas livrarias florescendo, mas é preciso repensar esse processo. É minha opinião. Benjamin. A gente está passando por um processo na sociedade toda, né? A internet modificou, né? O que é o certo, o que é o errado. Então, acredito que aos poucos nós vamos encontrando um novo jeito, né, de dizer o que é certo, o que é errado, porque é impressionante como no virtual as pessoas falam tudo. Acabou aquela educação que é necessária. Alguns falam, mas isso é um teatro. Não, mas sempre foi um teatro. Nós vivemos em sociedade. Se você está sozinho no mundo, você faz o que você quiser. A partir do momento que tem uma segunda pessoa, você tem que tratá-la com respeito e ouvi-la. Hoje em dia, não. Hoje em dia está um vale tudo. Acredito que daqui a pouco a gente ache um meio termo, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque se dilapidou o preço do livro há vários anos atrás. Foram dilapidando, dizendo, o livro tem que ter um produto, o livro tem que ter o preço que tem. Não é mais barato porque a produção é curta, porque o ensino público está desvalorizado. Só iremos ter um mercado com preços adequados quando tivermos um ensino público forte. Que aí você cria demanda. Sim. Sem isso, eu sou radicalmente contra descontos. Radicalmente contra descontos. Desconto você só dilapida o seu produto. O livro hoje infantil está na faixa de 50. O que você compra de qualidade com 50 reais? É um sanduíche com chopp, acabou, é 50 reais. Você acha isso caro? Não é. O livro adulto já está mais caro agora, porque teve aumento de papel, chega entre 80, 70 e 100 reais. Uma pizza já é isso. Quer dizer, o que a gente acha caro? É evidente que se você for falar de salário mínimo, é tudo caro. Feijão é caro, o arroz é caro, tudo é caro. Mas, fugindo desse parâmetro do salário mínimo, só para a gente ter uma ideia, o livro não é caro. Só poderá ter políticas com processo, com isso que eu falei, que é com fortalecimento do ensino público. E me dá um pouco de ânimo que um dos primeiros pronunciamentos do Lula nesse terceiro mandato, que ele não falou no primeiro mandato, que era prioridade no ensino básico. Isso é fundamental, né? Então, com isso, acho que a gente vai melhorar. Então, eu tenho esperança. Quanto à Amazon, são esses monstros capitalistas, né? Esses monstros capitalistas, aonde isso vai dar, não tenho bola de cristal. Outro dia foi um cara lá, quanto é que você me faz esse livro? O preço de capa, o preço não. Mas na Amazon eu compro. Vai lá comprar na Amazon, bicho. Sem nada. Não, você tá achando? Não, mas eu não vou. Eu não sou a Amazon. Sim. Não sou. Eu vendo meu preço que está aqui para manter a loja. Não me acho o mico-leão dourado. Não preciso ser. Se a sociedade achar que uma loja física não vale mais a pena, nós seremos eliminados. Sem menor dúvida. Talvez eu vá vender na esquina, né? Olha, eu tenho aqui um
um livrinho aqui que pode te interessar, mas não fala para ninguém não, porque ninguém só está comprando pela Amazon. Mas é isso que você quer? Você quer uma cidade fantasma só com motoboys correndo para cima e para baixo? Não, você quer uma cidade pulsante. O que chama o povo à cidade é a pulsação, as famosas luzes da cidade. Sim, sim. Isso é que atrai. Por que ninguém mais quis morar no interior? Porque é a cidade, é esse burburinho que é bacana, que é caótico, mas ao mesmo tempo é essa troca humana. Voltamos à troca humana, e isso é que faz a civilização. Entendeu? Então, não sei aonde a Amazon vai, Google, essas famosas Big Techs. Espero que os governos tenham força de regularizar isso. Mas não sei para onde vamos. Eu só digo o seguinte, que se você quer manter uma cidade viva, apoie o comércio de rua, o comércio local. O comércio, você tem que ir no seu comércio, senão não reclama. Depois, a rua está esvaziada, tem tanto mendigo. Cadê? Estou me sentindo insegura. O que dá segurança é comércio. Sim. Então, é isso. A sociedade também não pode ser coitadinha. A sociedade sabe. O consumidor sabe que ele pagando na Amazon, eliminando o livreiro, daqui a pouco ele não vai ter, mas aquele chá é tão charmoso aqui, então vem e compre. Né? Tão bacana, mas tudo isso tem um custo, então vem e compre. Mas a pessoa sabe. Agora, cada um também sabe onde o sapato lhe aperta. Sim. Não condeno nada, só acho que se você quer uma cidade viva, apoie o comércio de rua, comércio físico. Perfeito. E assim, só falando uma coisa, Benjamin, a gente já teve uma experiência de cidade fantasma no período da pandemia. Pois é, E- era trágico, né? Sim. E hoje em dia, quem vai ao centro do Rio vê quais foram as consequências Perfeito. da cidade fantasma. E foi uma consequência pensada, impressionante, porque querer fazer do Rio uma cidade europeia, trenzinho no centro, isso é uma maravilha, mas esvaziou a Rio Branco, Sim. era o caos, não era? Sim. Mas era uma multidão, aquela Rio Branco, ônibus de todas as linhas, aquela Sim. bagunça, mas aquilo funcionava. Agora é tudo europeu, né? A pessoa anda, Silencioso. estou em Paris, que bacana, mas não estamos em Inúmeras Paris. lojas fechadas, Tudo restaurantes fechado. fechados, sem Tudo vida. fechado, tudo fechado. É isso. A sociedade sabe, a sociedade não é boba. Não precisa o Estado estar lá, a sociedade sabe. Eu quero ter uma cidade viva, apoie o comércio físico. Vá lá. Perfeito. Eu queria saber de vocês alguma história marcante. Isso é inevitável, né? O Benjamin já contou algumas, Tem uma que foi boa. mas alguma história que realmente fala assim, olha, isso aqui merece estar num futuro livro. Olha que legal. Eu estava me lembrando, enquanto o Benjamin contava a história dele lá no Lima, que como a Sandra começou com os livros pessoais dela, né, na venda do sebo, eu também comecei assim, né? Inicialmente. É até um movimento de desprendimento, né? Porque aqueles, o que eu vendo? O que eu não vendo? Esse livro autografado infantil não consigo vender. Enfim, aí eu fiz aquela seleção e comecei a fazer as vendas. E numa ocasião eu vendi um livro que era um livro de antropologia, de um curso que eu tinha feito na UERJ, bastante tempo atrás, na época que eu ainda fazia psicologia. E eu falei, bom, poxa, eu vou vender e tal, e vamos lá, um movimento de desprendimento. Fiz a venda pela estante virtual, enviei o livro, ok. E aí, um tempo depois, a compradora entrou em contato comigo, porque o livro estava autografado. E aí ela falou assim, puxa, eu queria muito te agradecer por você ter me enviado esse livro, porque essa pessoa do autógrafo é o meu professor hoje em dia, na UERJ. E ele falou assim, eu não tenho mais esse livro está esgotado há muitos anos. Então ela entrou em contato com ele, mostrou o livro, ele se emocionou, ela se emocionou, entrou em contato, agradeceu. Aquilo foi um movimento assim, fantástico, porque
esse retorno, quer dizer, o livro que estava esgotado, chegou às mãos dessa aluna. Esse livro tinha, eu acho que, bem uns 25 anos de edição, né? Ele fez parte da minha história como estudante e agora estava fazendo parte da história dela e do professor que continuava atuante, continuava ali. Então, assim, é dessas histórias que a gente se alimenta. São inúmeras histórias, né? Assim, eu fiz especialização em literatura infantil na UF e vendia livros infantis. Assim, eu tenho um apreço muito especial. Eu fui livreira do infantil, antes de ser gerente nas lojas da Travessa, fui livreira do infantil na Travessa da Rio Branco. Foi assim que eu comecei. Então, eu tenho um apreço muito grande. Então, numa ocasião, eu fui fazer uma especialização em literatura infantil na UF e continuei fazendo a venda dos livros infantis também pela Gambiarra na estante. E qual a minha surpresa quando um dia eu fui preparar o pacotinho e estava indo para minha professora da especialização, Olha, uma que delas. legal. E aí eu fiz um pacote especial, né? Eu realmente, nem segredo, investiguei para saber se era ela mesma, enfim. E aí eu escrevi uma carta para ela, em agradecimento pela formação, por tudo e tal. Aí botei, na época, eu tinha uma sacolinha, fiz um kit e mandei. E ela me retornou. Que E foi legal. um momento super emocionante. Então, o livro é feito dessas vivências também, né? Isso nos alimenta, né? Nem sempre esse retorno financeiro é o que a gente estava esperando. Às vezes a gente tem que dar uns 2 ou 3 passos atrás e refazer a rota. E a gente continua no livro. Sim, Né? sim. Porque essas histórias nos alimentam. Aham. Né? O livro ele carrega humanidade, né? É impressionante. O que eu mais gosto nesse ramo é o sebo. Eu adoro o sebo. É uma delícia o seu. Porque o sebo você encontra coisas que não tem mais e coisas interessantíssimas. Eu te contei essa história do Júlio Verne, que foi impressionante, mas tem uma história que eu acho linda, que se Borges soubesse dessa história, faria um conto maravilhoso, que é o seguinte: nós fomos num apartamento daqueles de Copacabana, aqueles enormes apartamentos, né? De Copacabana. E aí o Pedro chegou lá e viu uma montanha de livros. A pessoa levou ele para um quarto que estava uma pilha de livros, e ele viu aquela... Não era nenhuma biblioteca que você... esse cara é de sociologia, esse cara... Não. 300 mil livros de diversos assuntos. Lista telefônica, Barça, conhecer. E ele foi conversar com a pessoa que chamou ele, que era filha o pai dela tinha falecido há pouco tempo. Ele perguntou: vem cá, o que seu pai fazia? Não, papai, quando a minha mãe morreu, meu pai ficou muito deprimido. E nós, filhos, queríamos fazê-lo sair, passear, fazer com que ele vivesse. Ele foi comprando livros, aquilo, para fazer um muro na sala. Então ele construiu um muro de mais ou menos 2 metros de altura, fechando toda uma parte da sala para que ele ficasse lá isolado e dissesse aos filhos: não encham o meu saco. Eu quero ficar aqui, eu quero curtir o meu luto aqui. E foi assim que papai comprou. Era o quê? Devia ser o quê? Uns 5 metros por 2 de livros para se proteger. Essa história eu acho tão fantástica. Nossa! Que eu fico imaginando, né? Um dia poderemos não ter mais livro físico, né? Tudo é possível. Mas vai ser tão ruim, vai ser tão ruim a sociedade, né? Uma sociedade sem o tato, sem aquela coisa, né? Essa história, eu acho incrível o poder do livro. O poder do livro. Agora, é um produto, a gente precisa pagar as contas, e a gente paga. Você tem essas redes de livraria que tem uma outra economia, uma economia de escala muito maior, mas nós, livreiros independentes, vivemos bem. Eu, pelo menos, vivo bem. Você vai dizer: você então vive bem, mas o meu viver bem é viver com os livros. Dinheiro Sim.
Dinheiro é consequência, às vezes rola, às vezes não rola, às vezes a gente quer viajar, mas não tem grana. Não, vamos ficar nos livros, vamos ficar lendo, esquece. Mas eu vivo bem com o livro. É a paixão, né? Eu me Justamente. sinto reconfortado. Uhum. Reconfortado. Às vezes as pessoas vão, mas você não lê, não, mas você tem os livros ali, você se sente... É o melhor amigo do homem, não é o cachorro. Não é o cachorro. Porque o livro, ele chega para o ser humano e diz quem você é. E aponta o dedo para os seus defeitos e limites. O cachorro só lambe. O cachorro não é... O livro não. O livro é o melhor amigo do ser humano. É muito bom esse trabalho que a gente tem. É muito bom. Benjamin, e o livro às vezes nos incomoda. Pois é. Ele nos fala. tira desse lugar Ele... de... eu sei, eu já sei sobre isso. De repente você se depara com alguma coisa... Nossa, eu estou incomodada com isso. Alguns livros que eu considero muito bons, que foram leituras excepcionais na minha vida, me incomodaram imensamente. Eu tive que parar, respirar, falar, o que está acontecendo aqui? Eu não sei o que está acontecendo. Respiro e sigo em frente. E aquele livro te contribui, né, para uma questão que é bem mais ampla até. Sim. Então, o que Raskolnikov não nos fala, né? Né? É impressionante, né? Aquilo, se você olhar para você próprio, não que eu tenha acertado alguma velhinha, não matei nenhuma velhinha, mas o que ele não nos diz da nossa própria moral, da nossa própria... O que é isso? Não, interessantíssimo você ter tocado exatamente no Crime e Castigo, porque é alguma coisa que se depara com a nossa humanidade. O tempo inteiro. Com a nossa humanidade, que nos diz respeito em algum nível. Realmente é um exemplo excepcional. Os russos são maravilhosos, né? Mas você tem outras literaturas. Outro dia eu estava lendo a primeira página do Ressurreição, do Tolstói. É uma loucura. Leia a primeira página. É uma loucura. Vai escrever bem assim na Rússia. Eu estou muito feliz com a presença de vocês e já queria agradecer a participação de vocês no nosso podcast. E, claro, né, a ideia aqui também é visitem, né? Visitem a Gambiarra, visitem o Lima Barreto. Com certeza vocês serão bem atendidos lá, terão uma boa conversa. Olha a prosa que a gente teve aqui, né? Então, com certeza, né, locais que vocês serão bem acolhidos, né? Acolhidos com boas histórias e bons livros, né? Então, primeiro, eu gostaria que vocês deixassem o contato de vocês, né? E também uma palavra final para o nosso público. Puxa, eu queria, antes de tudo, agradecer a você, Ju, agradecer ao Benjamin. Essa conversa, esse podcast nos alimenta, assim. Para mim foi extremamente prazeroso poder falar sobre os livros, poder ouvir um pouco da experiência de vocês nesse momento, né? E saber assim, que não estamos sozinhos, estamos percorrendo esse caminho, cada um, né, com as suas vivências, mas estamos juntos, né? O livro nos une, né? Nos uniu. Então, vai ser um prazer poder receber a todos que estão ouvindo, né? E poder visitar vocês, claro. né? E estamos lá na Lavradio, todos os sábados, no primeiro sábado do mês, na Lavradio Literário, né? Na Praça Emilinha Borba, que fica também na Rua do Lavradio. Participamos de outras feiras também, que divulgamos no nosso Instagram. Se vocês tiverem a oportunidade, sigam o Instagram da Gambiarra, sigam o Instagram da Córdula, da Benjamin, do Lima Barreto. O nosso é @gambiarralivros. É fácil de nos encontrar, tem todos os nossos contatos por lá e também o nosso link da estante virtual, que é o caminho mais fácil para você comprar pelo meio virtual. Presencialmente, estaremos sempre na Feira do Lavradio e em outras feiras que nós divulgamos por lá pelas nossas redes. Perfeito. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Benjamin. Foi um enorme prazer estar com Betânia aqui, que a gente já se conhece há muitos anos, com o Diogo também, esse
trabalho que você, Diogo, está fazendo é fantástico. Excepcional. Eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa de catarse, essas coisas, para ter a livraria em Nova Iguaçu. Acho que vai ser um marco para o Estado, um Estado tão depauperado como o Rio de Janeiro, tão mal gerido como o Rio de Janeiro. Tem que ter uma livraria em Nova Iguaçu. Aquele nosso colega do Meyer, né, que teve aquele incêndio, e aí o pessoal se cotizou. Acho que você tinha que fazer uma cotização para ter uma livraria em Nova Iguaçu, porque é fundamental. Segunda pessoa que já me dá esse conselho. Porque é o que está acontecendo. Com relação ao Lima, estamos lá de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 9 até 19, sábado de 9 até 16, sábado tem sempre evento infantil. Bacana. Que é o que faz a criança ir ao pair. Tem sempre eventos infantis. E no Instagram que é o nosso canal, que é o @Pequeno Benjamin Livraria ou Livraria Lima Barreto. Então, estamos sempre lá e sempre com esse prazer. Trabalhar com o livro é um enorme prazer. É uma coisa que nos faz muito bem. Muito bem. Agradeço a presença de vocês, pessoal que está no YouTube e está nos assistindo. A gente vai deixar o link aqui das redes do Benjamin e da Betânia, do Lima Barreto e da Gambiarra. A gente vai deixar. Sigam os perfis. Também, claro, sigam o nosso canal no YouTube, né? Divulguem, compartilhem para o mundo, né? O nosso canal. É muito importante essa iniciativa de estímulo, de incentivo, porque, como nós já conversamos aqui, né, a paixão... O que é o livreiro? O livreiro é um apaixonado pelo livro que apaixona outras pessoas, né? Nós estamos aqui para isso. E esse é o nosso propósito com esse canal no YouTube. E, com certeza, a nossa função é justamente apaixonar vocês a esse grande universo, que é o universo do livro. Muito obrigado. Até logo.